A paz do Senhor para você e toda a sua família. Vamos a mais um texto da palavra de Deus. Salmo 126, versículos de 1 a 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Queridos, já agradecido a Deus por você estar aqui, mais uma vez, nesse canal, juntos meditando na bendita palavra de Deus. O título deste salmo diz: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. O salmista, nesses 6 versículos que lemos, o salmista ele faz entender ou relata o sentimento que eles tiveram no dia em que Cristo, ou Deus, tirou do cativeiro o seu povo. E o texto bíblico ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Observe bem, o texto já diz que o povo estava no cativeiro. Eles passaram anos, e ele diz os que voltaram, o que dá a entender que muitos daqueles que foram levados ainda com a idade pequena, envelheceram e não retornaram mais para a sua terra natal. Por isso que ele diz os que voltaram a Sião. Muitos daqueles idosos que tinham uma idade média não voltaram mais para a sua terra natal. Na verdade, todos aqueles que vieram do cativeiro foram filhos, netos, bisnetos que nasceram no cativeiro e agora eles estão voltando. Havia uma promessa de Deus que Deus traria o seu povo de volta para a sua terra. Mas foram tantos anos que o povo esteve cativo que muitos perderam a esperança de que um dia voltariam para estarem na sua terra natal, e muitos daqueles não conheciam a sua terra, conheciam por informação dos pais, dos avós. E, portanto, aquela geração que vinha vindo, literalmente não tinha conhecimento da terra onde seus pais nasceram e que estavam sendo levados para lá. Tendo em vista que os anos se passaram, seus pais, seus avós morreram lá, eles nascendo naquele cativeiro, distante de sua terra, eles foram criados sem esperança, uma convicção definida de que voltariam para a sua terra um dia. Criam, sim, numa promessa que Deus tinha feito, e Deus não falha na sua promessa. Mas quando chega o dia deles voltarem para a sua terra, para eles era uma coisa tão impressionante. O que seria para mim e para você também se fosse o caso, estivéssemos vivendo o que eles estavam vivendo aqui neste momento? Era tão grande aos seus olhos que eles disseram: nós estávamos como aqueles que sonham. Sabe aquele sonho que às vezes a gente sonha conseguindo alguma coisa, adquirindo alguma coisa, chegando no objetivo que nós desejamos, e quando a gente acorda, aquele sonho é tão forte que parece ser uma realidade, e a gente acorda, a gente está simplesmente deitado. E aí a gente diz: foi só um sonho, essa coisa não estará acontecendo.
Eles estão falando isso. Foi tão grande aos nossos olhos, para nós era como que fosse um sonho. E isso ocorre na nossa vida. A coisa é tão difícil aos nossos olhos que a gente às vezes não vai acontecer. E se for, não vai ser nessa dimensão. Mas o Senhor surpreende aqueles que esperam nele. Talvez seja o seu caso. Deus pode te surpreender com coisas grandiosas, além do que você está pedindo e pensando. No versículo 2 ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Quando eles viram que não era um sonho e sim realidade, eles começaram a cantar. E o cântico deles era de tal forma que as nações começaram a ouvir, os povos em volta de Israel começaram a escutar. E quiseram saber o motivo que os levava a cantar. E eles começaram a relatar o motivo do seu cântico. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Na verdade, é grandes coisas. É aquelas coisas que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer. Era essa a consideração que as nações faziam em relação aos feitos de Deus durante o cativeiro até a terra prometida para com os filhos de Israel. Era notório a todas as pessoas, não era uma coisa somente restrita a Israel, mas as nações conheciam agora a grandeza de Deus em benefício daquele povo. Meu querido amigo e irmão, pode ser essa a realidade que está te esperando. Não te desespera, aguarda no Senhor, porque pode ser isso que está aproximando-se de você e você vai ver que Deus é muito mais do que tudo que você imagina sobre Deus. Você crê na grandeza de Deus, você tem sido beneficiado pela grandeza de Deus e deve ser assim, crê na grandeza de Deus, mas Deus é mais do que isso que você entende até hoje. Eu digo uma coisa a você, você e todos nós que cremos na grandeza de Deus, toda a nossa crença junto não vai somar o suficiente para dizer aquilo que Deus é. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles diziam, e diziam mais, no versículo de número 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Nós cantamos, jubilamos em voz alta, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Se eles cantavam, jubilavam, agora com tamanha alegria, porque antes eles estavam privados disso. Mas agora chegou a hora de cantar. Quem sabe é você que está vivendo essa realidade e anos que você não tem mais motivo, não tem mais motivação para cantar. Mas está chegando a hora em que você voltará a louvar a Deus. Outra vez ouvirão a tua voz, porque o Senhor vai mudar essa realidade em que você está envolvido. Acredite nesta palavra. Nesse final de dia e começo de noite, se você vem até aqui desesperado, sem esperança de que um dia isso pode mudar, creia nesta palavra, como Deus fez a Israel há séculos passados e tem feito nos dias atuais na vida de muitas pessoas. O Senhor Deus também está interessado, está olhando para você e tem Ele o interesse de te fazer ser ouvido outra vez com voz de júbilo na presença dEle, para que muitos conheçam os feitos de Deus na sua vida. Creia nesta palavra. Mas seguindo, no versículo de número 4 diz: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O versículo 1 e 2, é claro que eles estão cantando porque saíram de um cativeiro. Porque aqui o salmista volta a dizer: faz-nos regressar outra vez do cativeiro. A história nos diz o seguinte: quando Israel saiu do cativeiro, saiu com poucas sementes. E quando eles chegaram na terra, a terra estava seca. E eles ficaram pensando se colocava a semente que traziam
ou comiam, se alimentavam. Se eles comessem, morreriam, porque não tinha uma previsão, essa morte ia dar muito rápido. Se colocasse na terra, eles poderiam ter água, a chuva vir e colher logo em breve, e escapariam. Mas se não viesse, a semente poderia não nascer. Então, a situação era bastante difícil. E conta alguns comentadores que, nesse momento, alguém é utilizado, Deus se utiliza de alguém e usa alguém no meio da congregação e diz que ele semeasse a semente, porque o Senhor ia mandar chuva. Por isso, no versículo de número 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. A história diz que as mulheres saíam chorando e colocando as sementes, os homens cavando as covas e eles colocando aquelas sementes, chorando, porque estavam botando toda a sua sobrevivência ali dentro. Aí no versículo de número 6 diz: aquele que leva preciosa semente, chorando, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o seu molho. Por que preciosa semente? Porque era pouco recurso que eles tinham. Era preciosa se comesse, era preciosa se semeasse. Então, eles não tinham recurso, outro recurso, senão aquilo ali. E Deus, usando alguém, garantiu: os que levam a preciosa semente, ou seja, aqueles que não duvidam, mas crê na minha providência e faz aquilo que pode e deve ser feito no seu tempo, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo o resultado. Então levanta a tua cabeça, faz tudo o que pode e sabe, dentro do tempo que Deus está te dando, e aguarda a colheita que Deus vai enviar, e você vai voltar a ser uma pessoa diferente em nome de Jesus. Que esta palavra possa estar te fortalecendo e que você possa dormir em paz essa noite, meditando nessa grandiosidade do nosso Deus. Compartilha este vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder. Deixa o like, deixa o seu comentário e inscreva-se no canal. Nos ajuda a levar as outras pessoas além de mim e de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até o próximo, se Deus quiser.